Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, falando aqui especificamente da segunda fase, pessoal. E o tema aqui desse vídeo que eu quero abordar com vocês é operações com frações. É bastante comum, pessoal, acontecer o seguinte, da pessoa fazer a prova da OBMEP, a primeira fase, não saber muito bem matemática, chutar algumas questões, até ter um raciocínio lógico em outras, e daí passa para a segunda fase sem saber algumas coisas de matemática básica, tá? Então, por mais que isso aqui seja um conteúdo, teoricamente, de nível 1 e nível 2, todos os níveis, pessoal, nível 1, nível 2, nível 3, nível extra, tá? Todos esses níveis é importante ter isso aqui muito bem conhecido, né? Ter isso dominado para alguns problemas mais complicados que possam cair aí na segunda fase da OBMEP, beleza, pessoal? Então, antes de partir para a questão propriamente dita, tá? Já fica um convite aqui para você se inscrever no canal, para você dar o joinha, né? Porque isso sempre ajuda bastante. E antes da gente resolver uma questão que caiu na prova da segunda fase do OBMEP, vamos só relembrar aqui como que são as operações com frações para daí sim partir para a questão. Primeiramente, pessoal, soma de frações. Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo nas 4 vezes que eu for fazer, tá? Só para ilustrar um pouquinho melhor. Vamos supor que eu estou somando 1/2 com 1/3. Como que eu faço essa conta, pessoal? Bom, se você é uma pessoa que não domina essa questão aqui de frações, você provavelmente vai pensar, 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 3 é 0,333. Então, 0,5 com 0,3,333 vai dar 0,83333. Eu falo isso porque por muito tempo era o que eu pensava, tá? Mas aqui eu quero que você tente fazer de modo a deixar isso aqui em formato de fração mesmo, né? A soma de duas frações resultar numa fração também. Bom, existe mais de uma forma de você fazer, tá? Aqui eu vou mostrar aqui para você somar frações. É um jeito relativamente tranquilo que funciona quase sempre, tá? Você multiplica aqui embaixo, certo? Os denominadores, 2 e o 3. Então, 2 vezes 3, 6. E depois você pensa o seguinte, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1... Coloca aqui em cima, né, no numerador, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, você soma aqui 2. E daí, você só continua aqui, né? 3 mais 2 dá 5, então 5 sobre 6. Então, em fração, aquele 0,83333 que você calculou antes, em fração, isso aqui é 5 sobre 6, tá legal? Veja, a ideia, pessoal, para você quiser entender, ao invés de ficar decorando, né? Porque a OBMEP tem muito disso, de você entender as coisas e não ficar memorizando o jeito de fazer, é que, para você juntar frações, o ideal seria que você tivesse o denominador aqui igual. Vamos supor, se fosse 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, bom, se o denominador é igual, né, o denominador da conta aqui, né, da soma, seria 2 também, sem problema nenhum. Mas como o denominador é diferente, é aí que vem a encrenca. Que daí você tem que fazer alguma coisa para deixar essas frações com o denominador igual. Como assim? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, tá, para não me estender demais, mas é como se você tivesse transformado a fração 1 sobre 2 na fração 3 sobre 6, tá legal? E como se você tivesse transformado a fração 1 sobre 3 na fração 2 sobre 6. Certo? Porque, veja bem, 1/3 e 2/6 é a mesma coisa. 1/2 e 3/6 é a mesma coisa, tá? E daí sim você soma frações com o denominador igual. Então, tendo essa ideia, né, de entender o porquê que você faz esse procedimento, né, eu acho importante, eu acho válido, ainda que na prática você faça a conta desse jeito aqui que eu fiz, tá legal? Subtração de frações é a mesma coisa. Eu vou colocar o mesmo exemplo aqui, ó, para fixar com vocês aqui como que fica. Bom, soma e subtração é muito parecido. 2 vezes 3, você multiplica aqui os denominadores, né? 2 vezes 3 dá 6, certo? E daí você faz o seguinte, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, fica o próprio 3. O sinal que está aqui entre as frações é o sinal que eu vou colocar aqui. Veja que ficou igual aqui ao exemplo de cima, tá? Só mudou o sinal. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, aqui você conclui, né, que 1/2 menos 1/3 vai ficar aqui 3 menos 2, 1 sobre 6, tá legal? Agora vamos fazer aqui, pessoal, multiplicação de frações. 1/2 vezes 1/3. Bom, multiplicação eu acho que é até mais tranquilo do que soma e subtração. Por quê? Você multiplica o que está em cima e multiplica o que está embaixo. Como assim? 1 vezes 1 fica o próprio 1. 2 vezes 3 fica 6. Pronto, acabou.
tá? Multiplicação de frações é só você multiplicar o que está em cima e daí multiplicar o que está embaixo. 1/6 não tem que fazer mais nada aqui. Divisão de frações. Isso aqui é interessante, pessoal. Divisão de frações. Vamos supor, então, vou colocar aqui do lado, que você vai fazer 1/2 dividido por 1/3. Então, é 1/2 dividido por 1/3. Qual que é a regrinha aqui que você precisa se atentar? Divisão de frações. Você repete a primeira que aqui de cima é 1/2, então eu vou repetir. E daí você vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda, que é a fração aqui de baixo, é 1/3. O inverso disso é 3/1. Então, você vai multiplicar pela fração 3/1. Tá legal? E daí, multiplicação de frações, a gente acabou de ver, né? É multiplicar o que está em cima e multiplicar o que está embaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente viu rapidamente como fazer soma, subtração, multiplicação, divisão de frações. Tem um último detalhe também que eu gostaria de abordar aqui, porque às vezes isso pode pegar algumas pessoas. Vamos supor o seguinte, eu vou usar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você está dividindo a fração 1/2 por, sei lá, 5. Bom, você pode pensar que não é uma divisão de frações, mas é, tá? Ah, mas aqui é um 5, não é uma fração. É sim, porque veja, 5 você pode transformar numa fração. Como assim? 5/1, certo? 5 dividido por 1 dá 5, então não mudei nada aqui. Mas daí, nesse caso que eu estou fazendo, eu tenho uma divisão de duas frações. Então, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 5/1, o inverso 1/5. Que fazendo a conta aqui, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 5, 10, tá, pessoal? Se atente a isso aqui, porque quando não tem nada, né, é como se tivesse dividido por 1, e isso pode ser útil aqui para você fazer algo do tipo. Agora, vamos para a questão mesmo. Diadorim, Mimita e Riobaldo dividiram todo o conteúdo de uma garrafa de suco em 3 copos iguais, enchendo metade do copo de Diadorim, 1/3 do copo de Mimita e 1/4 do copo de Riobaldo. Item A. Como cada um queria um copo cheio de suco, eles abriram outras garrafas iguais à primeira até encher completamente os copos. Quantas garrafas a mais eles tiveram que abrir? Ok, pessoal. O item A está falando o seguinte. Está falando que foi aberta uma garrafa de suco, e essa garrafa de suco, eu vou colocar aqui G para dizer garrafa. E a gente vai medir aqui quantos copos, né, que tem essa garrafa. Ou para deixar de outro jeito, quantos copos uma garrafa consegue encher, tá? Obviamente, como o tema do vídeo aqui é frações, não vai ser um número inteiro. Ah, uma garrafa dá para encher 4 copos, tá? Vai ser uma fração, mas é isso que a gente vai calcular aqui. Bom, a questão falou primeiramente que foi gasto metade para preencher um copo, então 1/2. Depois, essa garrafa também encheu 1/3 de outro copo, 1/3, então eu vou somar aqui. E por último, encheu 1/4 de outro copo, tá legal? Então veja aqui, a gente tem uma soma de frações. Veja, pessoal, aqui são 3 frações, tá? Mas dá na mesma, é a mesma ideia. Então, não é o único jeito, tá? É um jeito que você provavelmente já pode ter visto em alguma aula que você teve, é achar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4, que no caso aqui é 12, tá? Mas aqui do jeito que a gente vai fazer também dá certo, tá? Multiplica todo mundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1, 12. Daqui tem um sinal de mais, certo? 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1, 8. Repete o sinal de mais de novo. 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 1, 6. Então, vamos somar todo mundo aqui. 12 com 8 dá 20. 20 com 6, 26. Então, isso aqui fica 26 sobre 24. Aqui, pessoal, tem até um detalhe a mais para a gente se atentar, que é simplificação de frações. Como assim? É deixar isso aqui de modo simplificado. Porque 26 é um número par, 24 é um número par, a gente consegue simplificar, deixar esses números aqui menores e manter o valor da fração. Então aqui, ó, 26 sobre 24, como os dois são pares, eu consigo dividir em cima e embaixo, né, tanto o numerador quanto o denominador, por 2, né, e como eu estou dividindo por 2 ambas as partes aqui, né, tanto o número que está em cima quanto o número que está embaixo, o valor da fração não se altera. E veja, eu só vou simplificar uma fração quando eu realmente puder fazer isso, né? Dividir por 2, dividir por 3. No caso aqui não dá para dividir por 3 porque o 26 não é divisível por 3. Ou por 5 também não dá, né? Nenhum dos números é divisível por 5. Mas por 2 a gente já consegue ver que é. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 13 sobre 12.
tá? Essa etapa a mais aqui de simplificar aconteceu porque a gente não fez o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, para calcular aqui o denominador dessa fração, tá? E sim multiplicou todo mundo. Daí acontece isso de ter que simplificar depois, tá? Mas continua sendo um jeito válido de você fazer aí a soma de frações. Ah, então acabou o item A, 13 sobre 12? Não. O item A perguntou quantas garrafas a mais, né? Lembrando que eles já abriram uma. Quantas garrafas a mais vão ser abertas aí para preencher os 3 copos? Bom, pensa o seguinte. Uma garrafa aqui deu 13 sobre 12. 13 sobre 12, se você fizer essa continha, vai dar 1, alguma coisinha, 1 e pouquinho. Então, o que eu quero dizer aqui é que uma garrafa, ela enche um copo e sobra um pouquinho. Esse pouquinho aqui a gente não precisa se preocupar, porque o que a gente quer saber aqui é quantas garrafas a mais tem que abrir para encher 3 copos. Uma garrafa consegue encher um copo inteiro, certo? 2 garrafas conseguem encher 2 copos e sobra um pouco. 3 garrafas vão conseguir encher os 3 copos, tá legal? E é simplesmente essa a ideia aqui, né? 13 sobre 12 é um copo e um pouquinho, né? Se você somar aqui com 3 garrafas, vai dar 3 copos e um pouco. Nem vou fazer a conta aqui porque não vem ao caso. Então, como já foi aberta uma garrafa, a gente precisa abrir outras 2 garrafas. Então, aqui um jeito de justificar é simplesmente uma garrafa enche 13 sobre 12 copos, né? É uma fração, é um copo e alguma coisinha. Então, é preciso abrir outras 2 garrafas para encher aí os 3 copos que tem, beleza? Vamos agora para o item B. Se o suco de uma garrafa tivesse sido dividido igualmente entre eles, que fração de cada copo conteria suco? Então, aqui a questão está falando o seguinte, ó, se fosse usado só uma garrafa e essa garrafa fosse distribuída igualmente nos 3 copos, né, qual fração, quanto de cada copo teria sido preenchido? Como que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que o total aqui, né, de uma garrafa é 13 sobre 12 copos, né? Ou seja, um copo e um pouquinho. Dividindo esse valor todo aqui, né, em 3 copos de maneira igual, quanto que vai ficar? Bom, vai ficar isso aqui dividido por 3, né? Então é só fazer a conta, que é o total que tem na garrafa, né, que é um total aqui de 13 sobre 12 copos, dividido por 3, já que eu vou distribuir essa quantia aqui igualmente em 3 copos. Lembra do que a gente viu aqui agora há pouco, né? Quando a gente tem uma divisão de frações, né? Ou no caso aqui de uma fração por um número, é como se fosse divisão de frações? Pois é só um 3 aqui, mas é como se fosse 3 dividido por 1. E agora a gente tem aqui nada mais, nada menos do que uma divisão de frações que vai nos dar a resposta. E como que a gente faz divisão de frações mesmo? Repete a primeira é 13 sobre 12, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 1, o inverso disso, 1 sobre 3. E agora é multiplicação de frações, né, pessoal? 13 vezes 1, que dá 13, e 12 vezes 3, 36. Veja que aqui já não dá para simplificar, né? A gente não tem nenhum fator aqui, nenhum número que dá para simplificar e deixar essa fração menor e manter o valor dela. Então, pessoal, essa aqui é a fração de um copo. Então, vou até colocar aqui, 13 sobre 36 copos. Essa é a quantidade, né, que cada copo vai ter, né, preenchida, certo? A partir de uma garrafa inteira. Essa fração do copo, 13 partes de 36. Isso para cada copo aqui que a gente viu. E como são 3, né, se a gente dividir o total aqui da garrafa 13 sobre 12, vai dar 13 sobre 36 aqui na questão dos copos, né, para cada copo. E aqui, como a gente já fez a conta, né, nem precisa justificar muita coisa, tá legal? A gente já até escreveu aqui 13 sobre 12 na resposta do item anterior. A gente já fez as devidas contas aqui e aqui é a resposta. Então veja como um conhecimento básico de frações já foi suficiente para a gente resolver uma questão inteira da prova da OBMAP, né? Que muitas vezes passa batido na escola, a gente aprende e acaba esquecendo, né? Às vezes a pessoa passa para a segunda fase e não sabe ou nunca aprendeu, né? Não lembra como que faz a questão aqui das operações com frações, mas são coisas bem importantes, né? E não são tão difíceis uma vez que você pega o jeito, beleza? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, já sabe, fica o convite mais uma vez aqui para você se inscrever no canal, para você dar o joinha, para você ativar ali o sininho das notificações, para que sempre que apareça vídeo novo aqui no canal, você seja notificado até a prova, certo? E fica aí o meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo até o final. Espero ter ajudado, bons estudos, ótimos estudos e até o próximo vídeo.